Depois dos 50 anos, o seu corpo começa a falar mais alto, e o problema é que muita gente não está ouvindo. Existe um sinal silencioso, ignorado pela maioria das pessoas, que pode ser um verdadeiro pedido de socorro do cérebro. Não é esquecimento comum, não é coisa da idade, e muito menos falta de atenção. É um alerta neurológico real, estudado pela ciência, e que pode ser o primeiro passo para algo que assusta milhões de famílias, o Alzheimer. Se você tem mais de 50 anos, ou convive com alguém nessa idade, preste muita atenção agora, porque entender isso pode significar anos a mais de memória, autonomia e dignidade. O cérebro é um órgão extremamente sensível àquilo que acontece no resto do corpo. Diferente do que muitos pensam, o Alzheimer não começa de repente, e quase nunca começa com a pessoa esquecendo tudo. Ele se desenvolve em silêncio durante anos, às vezes décadas, enquanto pequenos sinais vão aparecendo e sendo normalizados. Um desses sinais, talvez o mais negligenciado de todos, é a perda progressiva da atenção e da velocidade de raciocínio. A pessoa começa a demorar mais para entender uma conversa, se sente mentalmente cansada com facilidade, perde o fio da meada, fica confusa em situações simples, ou sente que o cérebro trava em momentos que antes eram automáticos. Isso não é normal do envelhecimento saudável. A ciência já sabe que antes da perda de memória mais grave, o cérebro passa por uma fase de inflamação crônica e falhas no uso da glicose, que é o principal combustível dos neurônios. É como se o cérebro estivesse ligado, mas funcionando em câmera lenta. Imagine uma cidade inteira sofrendo apagões frequentes. As luzes não se apagam de uma vez, mas piscam, falham, até que um dia não voltam mais. É exatamente assim que muitas doenças neurodegenerativas começam. Esse sinal de lentidão mental costuma vir acompanhado de outro detalhe importante. A pessoa começa a se sentir mais irritada, ansiosa ou emocionalmente instável sem um motivo claro. Isso. Redes neurais que funcionam como uma academia para o cérebro. Quanto mais você usa, mais ele se protege. O isolamento social, por outro lado, é um dos maiores aceleradores do declínio cognitivo em idosos. Ignorar aquele cansaço mental constante, a dificuldade de concentração e a sensação de que o raciocínio está mais lento pode custar muito caro no futuro. Esses sinais não são um destino, são um aviso. Um aviso de que o cérebro precisa de atenção agora, não depois. Porque quando o Alzheimer se manifesta de forma clara, grande parte do dano já aconteceu. Se você chegou até aqui, entenda isso: envelhecer não precisa significar perder quem você é. O corpo dá sinais, o cérebro pede ajuda. E quem escuta cedo tem muito mais chances de manter a memória, a independência e a qualidade de vida. Depois dos 50, cada escolha diária é um investimento no seu cérebro de amanhã. E o alerta mais perigoso não é o esquecimento em si. É fingir que esses sinais não existem. Isso acontece porque áreas do cérebro responsáveis pelo controle emocional e pela tomada de decisão são afetadas cedo nesse processo. Não é fraqueza, não é nervosismo, é bioquímica cerebral alterada. Estudos mostram que a inflamação cerebral e o acúmulo de proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, começam muito antes do diagnóstico oficial de Alzheimer. E aqui está um ponto crucial. Depois dos 50 anos, o cérebro se torna muito mais vulnerável a 3 grandes inimigos silenciosos: inflamação, resistência à insulina e estresse oxidativo. Quando esses 3 fatores se combinam, eles criam um ambiente perfeito para a degeneração neuronal. A resistência à insulina no cérebro, por exemplo, é tão relevante que alguns pesquisadores já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. O cérebro para de usar a energia corretamente, os neurônios enfraquecem e as conexões começam a morrer. Mas a boa notícia é que esse processo não é inevitável. Ele pode ser desacelerado e, em muitos casos, parcialmente revertido quando identificado cedo. O cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, a capacidade de criar novas conexões e se adaptar. Só que ele precisa das condições certas para isso. Alimentação inflamatória, sedentarismo, noites mal dormidas e isolamento social sabotam diretamente essa capacidade. Um dos hábitos mais poderosos para proteger o cérebro depois dos 50 é manter níveis estáveis de açúcar no sangue. Picos constantes de glicose funcionam como ferrugem para os neurônios. Outro fator essencial é o movimento. Não estamos falando de exercícios extremos, mas de movimento regular, caminhadas. Atividades que aumentem a circulação e levem mais oxigênio ao cérebro. O sono profundo também é fundamental, porque é durante o sono que o cérebro literalmente se limpa, removendo toxinas associadas ao Alzheimer. Além disso, estimular o cérebro de forma correta é diferente de apenas passar tempo na frente da televisão. Aprender algo novo, conversar, ensinar, ler, ouvir música, tudo isso ativa